Fala galera, fala Pedro Reis na área, tardou mas não falhou, tô aqui hein, para falar do Corinthians, esse é o Corinthians né, isso é o Corinthians, e você vai entender o porquê isso é Corinthians, mas antes, vamos curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar aqui o que você tá achando dos vídeos do canal do Fala Pedro Reis, fechou? Então bora lá, falar um pouco sobre a eliminação do Corinthians na Libertadores e sobre o que vem pela frente na vida do Timão. E eu comecei o vídeo falando que isso é o Corinthians. E é isso, cara. O Corinthians vai para a terceira eliminação em pré-Libertadores. E me dói o coração corintiano que é, mas a gente que trabalha com futebol, a gente tem que ser isento. E o Corinthians, de fato, pós 2013, que fez uma boa Libertadores, foi garfado no Pacaembu, depois daquilo o Corinthians não tem força dentro da Libertadores, não tem tradição dentro de Libertadores. O Barcelona de Guayaquil é mais adaptado e acostumado à competição do que é o Corinthians. E a gente tem que ser realista, independente do investimento alto que se tem aqui, a gente tem que ser realista. Isso é o Corinthians. É um time de Sul-Americana e um time de pré-Libertadores. Eu tô sendo realista. O que o Corinthians fez nos últimos 10, 12 anos em Libertadores? Nada. Não chegou longe em nenhuma delas, não esteve próximo de enfrentar os grandões em nenhuma delas. Dos últimos anos, desde que ganhou em 2012, o melhor desempenho foi umas quartas de finais com o Vitor Pereira em 2022. E só. Só isso. Então é muito pouco para o torcedor que sonha em reconquistar a América, em sonha em novamente disputar o Mundial de Clubes e que sonha novamente levantar a taça da Libertadores. É muito pouco. Mas essa é a realidade do clube. A gente não pode brigar com um fato. Isso é um fato. O Corinthians não tem tradição na Libertadores. Não tem força na Libertadores. É um dos maiores clubes do Brasil, talvez o maior em números de fãs de fato, torcedor de fato, talvez é a maior torcida do Brasil. Tem quase 30 jogos em sequência com mais de 40 mil torcedores no estádio, tem uma torcida magnífica, tem uma cobertura da mídia gigantesca, tem uma agenda positiva muito grande também, que a gente não pode negar. Tem tudo isso, mas falta força dentro da Libertadores. E aí o Corinthians agora vai jogar a Sul-Americana, vai sair o sorteio ainda, e na minha opinião tem obrigação de ganhar a Sul-Americana. Porque já era para ter ganho esse título, e esse título chancela o clube dentro da Conmebol. Pode ser que isso não existe, Pedro, não tem nada a ver esse negócio de carteirinha na Conmebol. Tem. Tem sim, dentro da politicagem do futebol, tem sim esse tipo de coisa. E o Corinthians precisa ganhar essa Sul-Americana logo. Porque vem batendo na trave, já tem 3 ou 4 semifinais desde que foi campeão daquela Libertadores em 2012. Precisa vencer, precisa conquistar títulos, precisa estar nas decisões, precisa chegar e bater de frente. Ano passado, perdeu a semifinal da Sul-Americana para o Racing, que era um bom time, mas perdeu porque deixou 15 minutos o Quinteiros deitar e rolar lá na Argentina. Porque era para o Corinthians fazer aquela final contra o Cruzeiro. E seria favorito para o título, acho que até ganharia no momento que estava. Só que precisa entender que já foi, passou. E agora tem que subir a montanha de novo para brigar por título, para brigar para estar com a carteirinha, com o crachazinho na Conmebol lá, batendo, só sendo campeão, só chegando nas finais, só criando cancha para conquistar isso. Para mim é simples. Outro fator determinante, 2024 acabou, galera. Acabou. Aquele desempenho que se tinha no ano passado, aquela união com resultados que se tinha no ano passado, não tem mais. Acabou. O Corinthians não fez bons jogos no Paulista, mas contra times bem inferiores. Ontem foi o terceiro jogo, se eu não estiver enganado, terceiro jogo do ano que o Corinthians não toma gol. É muito pouco para quem quer disputar no alto. É muito pouco.
E eu sempre falo aqui no canal, Paulista, para quem quer ser campeão, pode ser um caminho mais fácil, mais curto, só que no final do ano ninguém vai lembrar. No final do ano vai lembrar da eliminação para o Barcelona, vai lembrar das péssimas atuações contra a Universidade Central. Se for campeão da Sul-Americana, tudo isso muda. Mas vai chegar no fim do ano, ninguém vai lembrar de um possível título paulista. Ninguém vai lembrar que o Corinthians fez final com o Palmeiras. Enfim, ninguém vai lembrar disso. Vai lembrar de um começo de ano desastroso que o Corinthians não conseguiu vaga na Libertadores. É isso. 2024 acabou, 2025 o time é cheio de problema. Problema tático, que não consegue mais aquele encaixe, aquele mecanismo perfeito de jogar com o losango. Não consegue. E aí vem dificuldades, dificuldades de criar, dificuldades de explorar a velocidade do Yuri, dificuldade de pôr o Garro em campo. Não digo de questão física, mas pôr ele para jogar mesmo, para pifar, para decidir, e dificuldade para o Memphis. E o Memphis tem que abrir o olho. Veio para o Corinthians, tem um baita contrato, não que exigiu, mas estava no contrato dele a camisa 10, isso na Europa é cultural, aqui no Brasil não é, mas precisava ter um pouco mais de tato, né? Porque ele não estava tirando 10 de um reserva, estava tirando 10 do melhor jogador do time. E não é ele o melhor jogador do time. E desde que ele chegou aqui eu falo isso. Fisicamente o Memphis não dá, cara. Não tem condição de jogar. É disperso, perde muita bola, corre para não chegar, aparece muitas vezes, não tem explosão. Tecnicamente é muito bom, isso é um fato. Mas não é o primor físico. Você pega a diferença dele pro Yuri Alberto, é grotesca, é bizarra. O Yuri Alberto vai chegar em todas divididas. O Memphis tira o pé em todas. Essa é a realidade. Isso não abrir o olho, uma hora vai precisar sair. Uma hora vai precisar tirar ele do time. Quem vai ter esse peito? Eu acho que a família Dias não vai ter esse peito para tirar o Memphis dessa condição de craque, de melhor jogador do time. É o mais midiático, mas melhor. Não acho desde o ano passado, tá? Falo sempre isso aqui. Ontem, o Carrilho foi o único que se salvou. E repito, já falei ano passado, a melhor contratação do Corinthians na janela do ano passado é o Carrilho. E o Ramon errou, a família Dias errou. Não era para ter tirado o Romero com 30, colocado o Romero com 30 minutos. O time estava funcionando sem o Romero. Por incrível que pareça, o time estava funcionando com o Martinez pela direita ou pela esquerda, enfim, revezando, alternando os lados com o Carrilho. O time estava jogando. Mesmo que tenha sido treinado e preparado e combinado antes do jogo essa substituição, não havia necessidade, porque estava andando. E aí quando sai, o Carrilho tem que baixar um pouco, tem que se preocupar mais na parte defensiva, aí o Corinthians se perde totalmente no jogo. E aí passa a ser o time da bola da área. Quase 50 bolas na área. A criatividade acabou, porque tirou o Carrilho do jogo. Não que ele tenha saído, mas o que ele estava fazendo de muito bem feito, deixou de fazer. E o Romero não conseguiu jogar. Se fosse para entrar da forma que mudou depois dos 30, que começasse assim. E se tivesse que corrigir, colocaria um outro meio-campista. Não com 30 minutos de jogo fazer a substituição que fez. Para mim, errou e errou feio. E aí, pro derby do fim de semana, pro derby de domingo, a família Dias vai totalmente pressionada. Hoje quinta-feira que eu estou gravando o vídeo, já saiu a notícia de que se não ganhar o clássico domingo, o Ramon cai. Eu acho que é um erro trocar entre um jogo e outro. A gente viu nos últimos anos, o Corinthians fez isso com o Luxemburgo e o Mano, não deu certo. Em uma das semifinais, o Corinthians chegou na Sul-Americana, né, contra o Fortaleza. Não deu certo. Eu acho que não vai dar certo, independente do resultado de domingo. O Palmeiras é favorito. É mais time, é mais acostumado. Já falei isso também. Mas dá pra jogar. Dá pra sair com o resultado. Eu não tenho esperança de que isso vá acontecer porque o Corinthians não tá jogando nada em 2025. O Corinthians não tá bem. Vai precisar do segundo jogo em casa, da força da torcida,
talvez até de um fato novo, como no futebol brasileiro é muito usado, mas não é favorito, não vejo o Corinthians à frente. Se for fazer um cálculo aí, para mim é 70-30 para o Palmeiras levar esse título do Paulista, e muito usando a força do Allianz Parque no domingo. O Corinthians tem que sair vivo do Allianz Parque, não jogar da forma que jogou em Guayaquil contra o Barcelona, que aí chegou na Neoquímica Arena ontem e acabou, né? Não tinha mais jogo. A gente viu que quando perde a mão no jogo de ida, não tem volta. Tem que fazer uma remontada, tem que escalar a montanha. O tempo joga contra, o cronômetro joga contra, a arbitragem joga contra, a cera do adversário, tudo joga contra. E ontem a gente viu o Corinthians passar por essa dificuldade. Caso o Ramon saia, quem você contrataria? No mercado, não tem. A gente não tem um nome unânime para chegar no Corinthians agora e falar assim: esse cara é unânime, vai dar certo. Tem, aliás, mas precisa saber se ele vai querer vir, que é o Tite. Você aceitaria o Tite de volta no Corinthians? Você acha que seria uma boa escolha do Tite caso o Ramon caia? Eu acho que o Ramon não dura para o início do brasileiro, tá? Acho que o Ramon cai no domingo. E o Tite seria esse cara? Você acha que ele viria para o Corinthians? O Tite foi muito ligado à renovação e transparência, à oposição atual do Corinthians. O Tite foi muito ligado com esses caras. O Tite vem de um trabalho ruim no Flamengo. Pelo elenco que tinha, pela capacidade financeira que tinha, pela capacidade estrutural, pela fase que o Flamengo sempre vive, era um desempenho fraquíssimo. Mas o Tite é a cara do Corinthians, é ídolo do Corinthians. Se viesse, eu acho que seria a melhor escolha. Mas ele quer vir ao Corinthians? Esse é o levantamento, essa é a questão que eu levanto para vocês. Seria lindo ter o Tite de volta no Corinthians. Para mim e para ele.